capacitar nesse momento. Eu quero te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Só para a gente dar uma recordada, lá em Hebreus capítulo 6, nós lemos o versículo 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos, de obras mortas, que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno, Então isso aqui é a base do cristianismo, é a estrutura do cristianismo, são os pilares do cristianismo, mas Deus quer que a gente cresça mais do que isso. Mas como a gente vai crescer mais do que a gente não entende nem a base do cristianismo? Por isso que nós estamos dando essa matéria. E hoje nós vamos falar sobre imposição de mãos. Nós falamos já sobre arrependimento, já falamos com a fé em Deus, já falamos dos batismos e agora vamos falar sobre imposição de mãos, É um fato muito questionado em algumas denominações, a imposição de mãos, mas é algo totalmente bíblico, e necessário. Deixa eu chegar aqui na imposição de mãos, tá? Que eu fui ler o primeiro versículo Tá. Então o quarto pilar é a imposição de mãos. É um conceito importante e faz parte dos pilares fundamentais do cristianismo. No Antigo Testamento existia já a imposição de mãos. Nós vamos ver alguma coisa no Antigo e no Novo Testamento sobre imposição de mãos, A primeira vez que foi registrado na Bíblia sobre imposição de mãos foi lá em Gênesis capítulo 48, versículo 14. Dizia assim, mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as duas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito, Jacó aqui, a bênção de Jacó foi transferida para os seus netos ao colocar a mão sobre as suas cabeças, Então a primeira menção que a gente vê, primeira citação que a gente vê foi aqui, Israel, Jacó, ele abençoando os seus netos, Aí nós vemos também os levitas, Os levitas foram ordenados por Deus para servir na congregação de Israel como líderes espirituais. Nesta posição, eles representavam o povo diante de Deus. A imposição de mãos foi a confirmação para o povo da autoridade dos levitas diante de Deus. Então, os levitas eram separados, e eram impostos as mãos sobre a cabeça deles, para que o povo reconhecesse que a autoridade fora delegada a eles, Lá em Números capítulo 8, 10, assim, quando, pois, fizeram chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Então, o que é isso? O povo que estava enxergando viu que era uma autoridade delegada a quem? Aos levitas, Uma autoridade espiritual delegada aos levitas. Moisés, outro exemplo que nós vemos no Velho Testamento, Moisés. Quando Moisés estava no fim do seu ministério terrestre, ele pediu ao Senhor para indicar um novo líder sobre Israel. Está lá em Deuteronômio 34, 9. Diz assim, e Josué, filho de Num, foi cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenava a Moisés. Então, novamente, a gente vê aqui uma transferência de autoridade. Moisés delegou a autoridade a Josué perante o povo, e o povo enxergou aquilo e entendeu que a autoridade que estava em Moisés agora estava em Josué. Então há essa transferência de autoridade. A imposição de mãos de Moisés sobre Josué foi importante
tanto para o próprio Josué, como para a congregação de Israel, né? Porque esse ato, Moisés transferiu para Josué uma medida de sabedoria e de honra que ele havia recebido de Deus, né? Moisés também confirmou ao povo e a escolha de Josué por Deus como novo líder, né? É interessante que quando eu fui ordenado pastor, eu fui ordenado pastor por Deus, e depois entre a ordenação e a minha ordenação perante os homens, demorou quase 10 anos. E nesses 10 anos, tudo que eu fazia, eu continuei fazendo a mesma coisa depois. Porque tudo que era do meu ministério, delegado do meu ministério, eu já fazia, né? Eu cuidava de vidas, eu pregava, eu dava estudo, eu ministrava, eu fazia tudo, entendeu? Só que você pode falar, mas é uma questão burocrática, uma questão... Não, quando eu fui ordenado e foram colocadas as mãos, a gente sentiu uma unção diferente, uma unção de reconhecimento da autoridade. Reconhecimento da autoridade. Isso não só perante os homens, mas espiritualmente. Espiritualmente. As pessoas já me chamavam de pastor, mesmo não sendo pastor, assim, não sendo ordenado a pastor, mas já me chamavam de pastor. Então, mas mesmo assim, houve o quê? Uma transferência de autoridade, né? No Antigo Testamento, a imposição de mãos se dava pelos seguintes motivos, né? Primeiro motivo, confissão, transferência de pecado para algum animal imaculado morrer pelo culpado. Então, o que acontecia? Quando o pessoal pecava, o que eles faziam? Eles pegavam um animal, né? Um animal inteiro, imaculado, né? E o levita colocava a mão sobre o animal para transferir a culpa, o pecado daquela pessoa para aquele animal. O culpado daquela pessoa para aquele animal, né? Isso já não se faz mais hoje. Por quê? Porque Jesus já fez isso. Isso era uma simbologia de Jesus, né? É uma simbologia de Jesus. A transferência de pecado teria que sair de nós e ir para alguém que não tenha pecado, alguém inocente, né? Isso já foi feito, mas no Velho Testamento se fazia isso. Isso é uma simbologia apontando para Jesus, né? Para o juízo, segundo motivo que faziam, para juízo. Vocês estão me ouvindo? Está travando? A internet está legal? Faz assim. Acho que só o pastor aqui reclamou, então acho que está, né? Segundo motivo, era para juízo, né? Então, qual juízo? Exatamente por causa da transferência do pecado. Terceiro motivo, consagração. É aquilo que eu falei para vocês, né? A consagração. Então, a gente delega publicamente algo que você quer delegar para alguém, autoridade. E para transferir uma bênção, para abençoar uma pessoa, para transferir uma bênção também era usada no Velho Testamento, como nós vimos lá, quando Israel, ou Jacó, fez com seus netos, né? No Novo Testamento, como é que é a imposição de mãos no Novo Testamento? A imposição de mãos era o meio pelo qual se doava ou recebia, dava ou transmitia algo a alguém, para receber poder, para liberar poder, para curar enfermos, para ministrar o Espírito Santo, para operar milagres, para abençoar, para consagração e para ordenação, né? Então você vê que até os motivos aumentaram, né? Em Lucas 4:40, nós vamos ver Jesus aqui, né? 4:40 diz assim, Lucas 4:40: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças los traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Em Lucas 13:13 diz assim, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, glorificava a Deus, Jesus novamente. Marcos
Agora presta, isso aqui é para a igreja. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vocês perceberam que existe uma base bíblica, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, para impor as mãos sobre as pessoas, né? A imposição de mãos é um ato simbólico, como eu falei lá em cima, é um ato simbólico de transferência de doenças para Jesus. É um ato simbólico, né? O toque é algo muito importante. O toque é tão importante que ele mexe com as emoções. O ser tocado, o tocar é algo. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela falou assim, se eu apenas tocar na veste de Jesus, o toque é importante. Jesus podia curar pela palavra, por uma ordem de longe, alguma coisa, mas o fato de tocar é algo importante para a pessoa, né? A imposição de mãos demonstra, para essa transferência de doença de Jesus, demonstrava que a autoridade conquistada por Jesus na cruz. Na realidade, vejam bem, a imposição de mãos não significa que a autoridade é minha. Essa autoridade foi conquistada por Jesus na cruz. Ela foi delegada para mim. Então, aqui ele fala, né, naquele versículo bem, fala assim, quando vocês fizerem isso em meu nome, quer dizer, na realidade eu não estou tocando em nome de Ricardo, ou com o meu poder, ou com a minha sabedoria, a minha capacidade, com a minha santidade. Eu estou tocando em nome de Jesus, como se Jesus Cristo estivesse tocando. Jesus ele delegou essa atividade para o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Isso está bem claro lá em Isaías, né? 53, um versículo bem conhecido, 4 e 5, diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo, quando nós tocamos nas pessoas, esse versículo aqui, ele se torna vivo, porque na realidade, quando nós estamos tocando em alguma pessoa, não é o pastor Ricardo, não é a pastora disso, não é a pastora Luísa, não é o pastor Ronaldo, não é um irmão, uma irmã, não, é Jesus que está tocando. Simboliza isso, que Jesus está tocando aquela pessoa, né? Impor as mãos, né? Tem um versículo também que é muito interessante a gente entender, não pôr as mãos precipitadamente, né? Lá em 1 Timóteo 5:22, diz assim, a ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Esse versículo aqui, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é mal interpretado, né? Eu preciso orar para ver se Deus quer que eu imponha a mão, eu preciso orar para ver se Deus... Veja bem, se a pessoa estiver enfermo, a palavra diz, em meu nome, vai lá, impõe as mãos e ele será curado. Para expulsar demônio, pode impor as mãos. Para consagrar, para separar uma pessoa, pode impor as mãos. Agora, o que significa impor as mãos precipitadamente? A igreja precisa de sabedoria natural e espiritual, e para não delegarmos qualquer pessoa, porque quando a gente impõe a mão sobre uma pessoa, nós vemos lá isso para os levitas, nós vemos lá com Moisés, né? Quando nós colocamos as mãos, impomos a mão, nós delegamos. A autoridade que for delegada a nós é delegada àquela pessoa. E se aquela pessoa não tem maturidade suficiente? E se aquela pessoa não tem uma vida que possa honrar essa autoridade? Quanto maior
é o cargo, maior, o cargo, a palavra não está correta. Quanto maior a autoridade que é delegada a você, maior a responsabilidade. É assim, aumenta a autoridade, aumenta a responsabilidade, aumenta a autoridade, aumenta a responsabilidade, aumenta a autoridade, aumenta a responsabilidade. É desse jeito, né? A autoridade não serve, não é um deleite. A autoridade significa o quê? Responsabilidade. E eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelas ovelhas. Por isso que é muito sério quando a gente leva alguém para pregar na igreja que a gente não conhece, quando a gente leva alguém, permite alguém pegar para a tua ovelha, ou falar uma ovelha, uma pessoa que a gente não conhece, nós somos o quê? Provavelmente autorizando alguma comida envenenada a chegar até a ovelha. E a cobrança vem para quem? Vem para quem delegou isso, para quem autorizou isso. Por isso que é muito sério. Nós temos que, a pessoa tem que ser o quê? Testada, tem que ser aprovada, tem que ser conhecida, né? Vocês lembram que eu falei no começo que da minha ordenação por Deus, a minha a ordenação pelos homens demorou 10 anos. 10 anos. E eu tive a oportunidade de ordenação antes. Eu tive a oportunidade. Mas eu não sentia que era o momento de Deus ainda. Por quê? Tinha que ter maturidade. Eu estava me preparando. A pessoa tinha que estar preparada espiritualmente, emocionalmente. A família tem que estar preparada. Então, exatamente, tudo isso está no pacote. É tudo isso. Isso demanda o quê? Tempo e preparação. E no momento certo, no momento que você está maduro, amadurecido para aquilo, aí sim. Porque a responsabilidade que vai vir cobrança também. Vai vir cobrança para quem ordenou, para quem autorizou e para a pessoa que está fazendo também. Vai vir cobrança. A vida de uma pessoa precisa ser analisada e as motivações dela, né? As motivações, isso um ditado no mundo, isso, né? Dizendo o seguinte: quer saber o caráter da pessoa? Dá poder para ela. Dá poder para ela. Aí você vai ver o caráter da pessoa. Então essa pessoa precisa ser testada. Para quê? Para não se arrepender depois. Para não se arrepender depois. Depois que você ordenou, depois que você delegou, depois que você envenenou o povo, depois que você criou o problema, fica tudo mais difícil para resolver, né? Nenhum pastor, nenhum membro da igreja é perfeito. Mas isso não deve ser um empecilho para que nós nos esforcemos a buscar o quê? Amadurecimento. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, eu não fui ordenado perfeito. Mas nós temos que ter um grau de amadurecimento diário maior do que a gente tinha ontem. Um grau de amadurecimento. E se a pessoa não busca esse grau de amadurecimento, ele foi mal ordenado. Foi mal ordenado, né? A imposição de mãos é um ato extremamente necessário e de responsabilidade. Sabe, gente, quando eu me converti, a gente estava numa igreja em São Caetano, que tinha um grupo de pessoas que estavam experimentando a experiência com o Espírito Santo, e tinha um grupo de pessoas bem tradicionais na igreja. E eu me lembro que uma das pessoas chegou para mim, eu era novo convertido, mas eu já estava buscando, né? E ele chegou para mim e falou assim: sabe o que é, Ricardo? A gente não é contra a imposição de mãos. A gente não é contra. O problema é o seguinte: vamos supor que você impõe a mão sobre um doente e determina a cura desse doente, e ele não é curado. E aí? Fica mal para o evangelho, fica mal para nós. A gente vai passar como mentiroso. Não. A Bíblia fala que ela dá uma ordenança. Vocês vão lá em meu nome, impõem as mãos sobre o do enfermo. Agora, a cura não depende de mim, a cura depende de Deus. Eu tenho fé para isso, que Deus é um Deus de cura. Então eu vou lá, imponho a mão e oro. Você entendeu? Agora, se ele vai ser curado, não vai ser curado, se a cura está andando, não vai ser curado, isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Como não é a minha capacidade que está em jogo. Não é, há um poder delegado por Deus para nós. Para nós. Isso faz parte do cristianismo. Né? Faz parte do cristianismo. É um dos pilares do cristianismo. Né? Aí você pode perguntar: mas pastor, isso aí não serve para transferência de espírito? Né? Eu já ouvi muita gente falar que quando você põe a mão sobre uma pessoa, pode haver transferência de espírito, né?
Olha, irmão, o máximo que pode acontecer com você é pegar um coronavírus e pôr na mão. É o máximo. Eu não vou, o demônio não entra da pessoa para mim através de um toque de mão. Não existe uma transferência de espírito. Existe sim eu abençoar aquela pessoa, eu delegar uma autoridade para aquela pessoa, e sim, né? Mas uma transferência de espírito, não existe isso. Isso não existe, né? Tanto no reino de Deus como no reino de Satanás, você vai se aprofundando num reino ou no outro reino, e aí você vai se aprofundando e vai recebendo cada vez mais, um do lado do outro, né? Por isso que existem trabalhos feitos, porque se fosse um espírito entrasse na pessoa tão fácil, você estaria na rua e o espírito viria e entraria em você. Você precisa dar brecha, você precisa dar autorização. A mesma coisa com o Espírito Santo. Você precisa dar brecha, precisa dar autorização para que o Espírito Santo possa entrar na tua vida. A mesma coisa com qualquer outro demônio. Então não existe a transferência de espírito de uma pessoa para outra. Não existe a transferência de espírito. Não existe uma transferência de capacidade de uma pessoa para outra. A capacidade cada um vai buscar a sua capacidade. Cada um vai buscar a sua capacidade, né? Eliseu era discípulo de Elias, né? E Eliseu fez o dobro de milagres em relação a Elias, né? Se Elias tivesse passado a capacidade dele, talvez ele faria o mesmo milagre, não o dobro, né? Não o dobro de milagre. Então é isso, né, irmãos? Eu vou parar por aí, porque eu estou dando um pilar por semana para que a gente possa analisar. Então, quais são os pilares do cristianismo que nós já aprendemos até hoje? Primeiro, arrependimento. Não existe cristianismo sem arrependimento. Segundo, fé em Deus. É um pilar importante do cristianismo. Se você não tiver fé que Deus existe, que Ele é galardoador, Ele é um presenteador. Eu gosto da palavra presenteador. Ele é um presenteador, tá? Então você não existe cristianismo sem isso. Terceiro, o pilar é o batismo, né? O batismo da morte, o batismo das águas e o batismo com fogo, com o Espírito Santo. Então esses três batismos, não existe cristianismo sem esses três batismos, né? E o quarto pilar é a imposição de mãos. Não existe cristianismo sem imposição de mãos. Isso faz parte do cristianismo, faz parte das coisas de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Existem outros versículos, se você quiser pesquisar, é até interessante pesquisar. Eu só me detive alguns, para também não ficar dando N exemplos, mas a gente viu o que é a imposição de mãos. Amém? Então, vou parar por aqui, vou orar para que Deus possa nos abençoar e que isso realmente seja o pilar, o começo, para que Deus possa trazer muito mais revelação para nós, né? A partir desse pilar, mas que nós estejamos firmados, tá? Na rocha e firmados nesses pilares do cristianismo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, glorificar o teu nome, Senhor. Pai querido, Senhor Deus, que a tua palavra possa transformar nossas vidas, que a tua palavra possa, Senhor Deus, penetrar em nós, no nosso coração, dividindo alma de espírito, corpo e alma, Pai. Pai querido, Senhor Deus, que nós possamos entender e ter entendimento da tua vontade, Pai, para que nós possamos nos capacitar cada vez mais e andarmos cada vez mais, Senhor Deus, na tua presença, Pai. Eu sou grato por ti, grato pela tua presença. Eu quero abençoar cada um que está conosco aqui na live, Pai. Eu quero abençoar cada um que se propôs às 20 horas estar conectado junto conosco e com Deus aqui, Pai. Nesse horário marcado que nós temos com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, que a bênção do Senhor esteja em cada um, Pai. Eu quero abençoar cada família, Senhor. Eu quero abençoar esse país, eu quero abençoar o governo federal, estadual, municipal, Pai, que o Senhor possa dar sabedoria a cada um deles, Senhor Deus, Pai, para que possa fazer o melhor, Pai, o melhor, Senhor Deus, para cada um de nós, Pai. Eu quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos, uma boa noite e amanhã às 20 horas estaremos aqui conectados com Deus de novo.
Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau.